Salve, salve, Arena Apologética, Shalom, Ricaris Kai, Reneto Kiriu e Jesus Cristo, Adel Faimu. Senhoras e senhores, é com muita alegria que estou iniciando mais um programa hoje para tratar acerca de um assunto muito polêmico, muito delicado. Todavia, eu já quero deixar bem claro que o Arena Apologética, que nós aqui que apresentamos o Arena, os participantes, são muito bem desenvolvidos para compreender esse assunto que é o homossexualismo no Brasil, no mundo, com muito respeito. Eu já quero aqui declarar o meu mais sincero e profundo respeito para com os homossexuais e dizer que nós respeitamos muito vocês, que nós amamos muito vocês. Vocês têm um estilo de vida, uma opção de vida e isso é respeitável. E todo bom homem de Deus deve respeitar os homossexuais. Que essa live também venha ser esclarecedora. Agora, é óbvio que quando nós vamos para princípios bíblicos, os teólogos, os pastores, eles têm a liberdade teológica de fazer a sua expressão de fé, a expressão daquilo que eles acreditam. E eles entendem, é entendido no meio dos teólogos, dos pastores, que é uma prática que Deus não dialoga, que Deus sempre está propondo a mudança, propondo algo diferente. E para isso eu convidei aqui nada mais, nada menos do que um pastor, teólogo, meu colega, companheiro, professor Rafael Rocha, vai estar tratando desse assunto com muita responsabilidade, é um acadêmico, e fica aqui o nosso respeito a todos, tá bom? Todos sintam-se amados. Então, depois da vinheta, o pastor e professor Rafael Rocha vai estar comigo. Solta a vinheta. Boa noite, querido pastor Rafael Rocha. Que alegria te receber aqui no Arena Apologética mais uma vez. Companheiro de longas noites, de teologia. Tudo bem? Boa noite. Graça e paz, professor Elton Maia. Boa noite. Agradeço a Deus pela sua vida, por nos convidar mais uma vez, por estar aqui nesse momento, participando dessa live maravilhosa, né? Que a gente vai elucidar essa questão tão importante. Eu quero desejar graça e paz, uma boa noite a todos os internautas do canal Arena Apologética, e nós estamos aqui para dialogar, para tentar apresentar questões importantes acerca desse tema tão polêmico, né, e que a Igreja Evangélica Brasileira tem tido tanta dificuldade para compreender um tema tão importante como esse. Maravilha. Uma das coisas que o Nobre agora acabou de abordar é as igrejas. As igrejas recebem pessoas de todos os gêneros, pessoas de todo tipo de comportamento, ideologia. Logo vamos abordar por esse ângulo. Acredita, querido pastor e professor Rafael Rocha, que a igreja ela tem um preparo para lidar com essa situação, toda a igreja? Comente um pouco sobre o preparo da igreja para lidar com a questão do homossexualismo. Bom, a igreja ela precisa poder entender que o papel dela no mundo é a propagação do evangelho para a salvação e a libertação de todas as classes sociais, né? E os homossexuais, né, os que fazem parte da homossexualidade, não estão isentos desta proposta. Então, a igreja precisaria não somente dizer o que não deve ser feito, mas dizer o que deve ser feito para que essas pessoas possam ser incluídas no plano da salvação. Então, todo pastor sério deve primeiro trabalhar em fazer com que essa pessoa entenda que em Cristo há libertação e salvação, e a partir daí começar a entender a vida cristã através dos inúmeros desdobramentos do Evangelho, e cada vez mais a pessoa vai amadurecendo uma relação com Deus através da oração, através do jejum, através do seu devocional, e as questões daquilo que
infelizmente, acabam sendo um pouco mais espinhosos para as pessoas que passam por esse conflito homoafetivo, é as questões dos textos bíblicos que acabam trazendo esse confronto, né? E não é só para o movimento homoafetivo no Brasil, até para o movimento hétero. Todos nós somos chamados a abandonar, né, os nossos descontroles, as nossas concupiscências. Nós somos chamados, na verdade, para poder, como disse Jesus, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E se negar a si mesmo não é só uma realidade dos homossexuais do Brasil, é uma realidade de todo ser humano que queira obter a salvação por Deus em Cristo Jesus através da exposição do Evangelho. Maravilha. Eu queria que o pastor Rafael Rocha definisse o termo homossexualismo. Defina o termo homossexualismo. Bom, o termo homossexualismo, ele conota uma ideia, pelo menos é o que acredita hoje todo o mecanismo científico da psicologia, da psiquiatria, dos termos técnicos, conota hoje, numa linguagem pós-moderna, obviamente muito aderida por todo o movimento homoafetivo no Brasil, que é a questão de doença, de enfermidade. E, na verdade, eles querem que de fato aconteça o uso do termo homossexualidade, porque dá mais uma designação e uma conotação de comportamento em nome de Jesus. Maravilha. Agora... Pois não? Sim. Agora, gente, é o momento em que eu vou entrar no tema, né? Vou fazer a pergunta do tema e eu quero ver a resposta. Eu estou curioso por isso. E eu quero fazer a pergunta do tema para o nosso querido pastor. Pastor, Deus criou os homossexuais ou isso é um comportamento opcional? Bom, baseado em Mateus capítulo 19, versículo 12, que é o texto fundamental que nós estaremos nos utilizando para discorrer sobre o assunto, se os homossexuais foram criados por Deus ou se de fato eles desenvolveram um sentimento homoafetivo, um comportamento da homossexualidade a partir de uma preferência aprendida ou imposta por alguma intervenção externa. Então, a partir daí, a gente vai analisar toda uma questão bem mais profunda. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa questão essa noite é que nós temos que analisar Mateus capítulo 19, versículo 12, a partir de toda a perícope que trata a proposta, essa questão. Você tem aqui, né, por exemplo, vou pegar aqui a palavra de Deus, você tem aqui um texto que fala sobre casamento. O contexto inteiro é sobre casamento. Eu gostaria de fazer a leitura do texto bíblico para a gente poder discorrer sobre o assunto. Sem palavra de Deus, não tem como a gente começar o dia. No capítulo 19, a partir do versículo de número 3, a partir do versículo 3 diz assim: vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tem lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e que disse: por esta causa deixarei pai e mãe, se unirá a sua mulher e tornarão os dois uma só carne. Sua voz está falhando, querido professor. Está falhando porque estão aqui direto, rapaz. Eu passei o dia... Eu passei o dia tentando elaborar um material sobre esse assunto e ninguém me ligou. Agora, no momento da live, no momento importante, pessoas, infelizmente, estão me ligando no momento indevido. Mas vamos lá. Por esta causa deixará o homem seu pai e mãe, se unirá à sua mulher e tornarão os dois uma só carne. Aqui está falando de uma união conjugal a partir do coito e da conjunção carnal. Então, aqui a gente está falando sobre essas questões. De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que Moisés, então, mandou dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar sua mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, o termo grego porneia, fala das mais variadas
realidades lascivas, né? O termo aqui, ilícitas, são sexos que fogem dentro do panorama da proposta. Se estiver falhando a minha voz é porque continuo me ligando. Aí eu tenho que parar de falar, porque, infelizmente, está relendo o texto bíblico. Disse-lhe seus discípulos: se é esta a condição do homem relativamente à da mulher, o capítulo 19, versículo 10, não convém casar. Veja bem, aqui entra a questão de não poder casar. Quem pode e quem não pode casar. Então, é uma coisa interessante que a gente está observando, que a questão prioritária, majoritária, é sobre o casamento. E a questão é lícito se divorciar e a mulher vivo? Jesus vai dizer que não. Jesus vai dizer o que de fato vai possibilitar a proposta de divórcio, né? O que vai possibilitar aí abrir, né, essa concessão para o divórcio. E aí ele diz que são relações sexuais ilícitas, entre elas a pedofilia, entre elas o adultério, entre elas, né, o incesto, entre elas muitas questões. Então, meu Jesus, vou me ligar aqui até meu amigo. É a irmã Raimunda Moça que está me ligando, minha Maravilha. esposa. Enquanto você resolve a questão da ligação, eu quero dizer o seguinte. Obrigado aí a Brises Montetil pelo elogio. Nossa, muito bem vestido, parabéns. Eu também, né, Brisa Montetil? Eu tava de qualquer jeito, mas aí quando o professor chegou aqui, tudo elegante, eu fiz questão também de botar meu terno, né? Bem, eu já vi muitos dizerem, querido professor, que o termo, a perícope ali de Mateus, vamos dizer porção, não perícope, né? Mas a porção bíblica ali de Romanos, capítulo 1, versículo 22, 22, 23, do 25 em diante, né? Vamos dizer que aquela perícope não tem a pretensão de estar fazendo referência aos homossexuais, propriamente, mas trata-se de uma referência ao pecado de prostituição, de natureza de prostituição, o pecado infantil, a porneia para o lado da infantilidade, entende? Então, é válido acreditar sim ou não? Ou ali se trata... Ele caiu, gente. Ele caiu e, enquanto isso, vamos aguardá-lo. E eu quero aproveitar e faço essa pergunta para ele depois. Quero mandar um abraço para Brises Montetil, Arauto de Efraim. Um abraço, querido Arauto. Faz tempo que não lhe vejo aqui. Armando Almeida, é isso. Deixa eu ver mais quem está conosco aqui. Edmar Márcio Maia, aquele abraço carinhoso, meu querido amigo da gente aqui do Arena. Denis Alves, deixa eu ver quem está conosco. Segredos da Oratória. Olá, Segredos da Oratória. Melhora a gente aqui no Arena, né? Melhorar a oratória da gente. Walter Mendes, um abraço, querido Walter Mendes. Marcos Lola. O Marcos Lolas, amanhã, testemunha de Jeová. O Marcos Lola é uma testemunha de Jeová e vai estar comigo amanhã trocando uma ideia, tá bom? Chegou o querido professor Rafael Rocha. Bem, professor. Eu tive que sair um pouco para me poder me comunicar com as pessoas que estavam me ligando, senão ficar complicado para me poder discorrer e tratar sobre o assunto. Então, bom, aqui nós estamos analisando o texto bíblico que trata de traçar a narrativa sobre aquilo que os discípulos haviam dito, que se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí nós vamos entrar na questão do versículo 11. É um versículo de suma importância para a gente poder entender melhor essa questão. Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem lhe é dado. Aí Jesus vai entrar no versículo 12 e vai dizer quem são esses que foram dados, né, a possibilidade de não casar, daquilo que não convém casar. Porque há eunucos que de nascença, há outros a quem os homens fizeram eunucos, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, e quem é apto para admitir, que admita. Uma coisa interessante é que a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela discorre o versículo 12 da seguinte forma: pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Vamos lá.
há algumas razões diferentes, olha que a ALT, a nova tradução da linguagem de hoje, diz, há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite este ensinamento. Bom, será que aqueles que nasceram eunucos, ou aqueles que nasceram impossibilitados de contrair núpcias, são homossexuais? Será que de fato a gente pode fazer tal afirmação? Que estas pessoas, elas nasceram homossexuais? É isso que de fato a Bíblia quer dizer? Quando nós analisamos as 42 ocorrências da palavra eunuco no texto hebraico do Antigo Testamento, nós não conseguimos identificar que os eunucos eram homossexuais. Eram pessoas que tinham comportamento homoafetivo. Não conseguimos encontrar nas 42 ocorrências. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 1, a Bíblia apresenta Potifar, e havia um homem chamado Potifar, chefe dos eunucos. Veja bem, era um homem e casado, né? E ele, na verdade, era o oficial de Faraó. E diz lá que ele era eunuco, mas era casado. E quem foi que disse que a palavra eunuco tem a ver com homossexualidade nas 42 ocorrências do Antigo Testamento hebraico? Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que desconstruir. Uma outra coisa é que Jesus, como um rabino, ele sabia do que ele estava dizendo quando citou Mateus capítulo 19, versículo de número 12. Quando ele fala sobre aqueles que nasceram eunucos, ele está se reportando ou trazendo à memória Isaías capítulo 56, versículo 4 e 5. E o que diz Isaías capítulo 56, versículo 4 e 5? Eu vou ficar aqui com a escritura, depois eu vou entrar em umas questões mais técnicas da questão do termo hebraico e do texto do termo grego, mas eu quero poder esclarecer com bastante propriedade para os internautas que talvez não tenham conhecimento mais técnico da língua hebraica e da língua grega, mas aqui em Isaías capítulo 56, versículo 4 e versículo 5, diz assim, professor Altomaia: pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados. Então, existem eunucos que guardavam a lei. Escolhe aquilo que me agrada e abraço a minha aliança. São eunucos que guardam a lei. Agora, quem são eles? Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. E um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Ou seja, Isaías capítulo 56, versículo 4 e 5 está dizendo que esses eunucos seriam aqueles que não poderiam gerar filhos e filhas, mas receberiam um memorial diante de Deus por serem os guardiões da lei. E eu fui averiguar, os especialistas que analisaram o texto de Isaías 56, do versículo 4 e 5, e diz que estes são profundamente aqueles que nasceram eunucos. Ou seja, quando Jesus disse, aqueles que nasceram eunucos desde o ventre de sua mãe, e acredita-se que Jesus estava fazendo uma referência a Isaías 56, versículo 4 e 5. Existe outro texto, aqueles que foram feitos eunucos, ou seja, que foram castrados pelos homens. Jesus, como um rabino que conhecia a lei, e eu vou voltar a ressaltar que todo esse versículo está dentro do seu capítulo, ou seja, é um texto dentro do seu contexto, respeitando a perícope que trata como proposta o casamento, o divórcio e aqueles que são impossibilitados de contrair núpcias, ou seja, aqueles que foram castrados pelos homens. E Jesus sabia o que estava falando, porque ele conhecia muito bem o texto de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, que diz uma coisa interessante. Aqui no texto de Deuteronômio, capítulo 3, eu vou todo o tempo me reportar à Escritura, porque eu estou aqui como quem tem um compromisso com a palavra de Deus, eu não vou trabalhar, né, sem o fundamento, que é a palavra de Deus. Aqui em Deuteronômio, capítulo 23, versículo de número 1, e depois eu vou entrar nas questões mais técnicas, aqui eu estou querendo só abrir uma introdução para que todos possam entender, que diz uma coisa interessante. Aquele a quem foi trilhado, a quem
forem trilhados testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Ou seja, aqueles que foram feitos eunucos, eles não poderiam entrar no arraial de Israel, na congregação de Israel, na comunidade de Israel. Ou seja, por quê? Porque eles não estariam respeitando a demanda da lei, segundo Gênesis capítulo 1, versículo 28, que diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. A palavra ali hebraica errad, fala de uma unidade que o homem e a mulher acaba experimentando através do coito e da junção carnal. Então, o eunuco não poderia contrair as núpcias, porque ele não somente ele perderia a sua virilidade, ele foi castrado para não ser viril, para não ter relações íntimas com uma determinada mulher. Então veja bem, aqueles que nasceram eunuco, de Mateus 19, 12, são incitados por Jesus, de Isaías capítulo 56, versículo 4 e 5. Aqueles que foram feitos eunucos foram aqueles que foram castrados pelos homens, segundo a lei de Deuteronômio, né, que é a lei do Devarim, de Deuteronômio 23, 1. São aqueles que não podem contrair núpcias, portanto, violam a lei do casamento. Ou seja, a proposta de Gênesis 1, 28 é a proposta de casamento, e esse casamento só pode ser validado através do coito e da junção carnal, né? E também é o texto de Deuteronômio 23, 1. Então, acredito que os internautas estão entendendo isso muito bem. Muito bem. Eu quero, antes de fazer... Gente, tem uma pergunta bomba para fazer. Eu não vou deixar o pastor confortável, não. Vou fazer perguntas bombas relativas ao tema, obviamente. Mas deixa eu mandar um alô aqui todo especial para o Pedro Lima, Patrício Souza, Iara Coelho, Armando Almeida e o nosso querido Adriano Cruz, presente no Arena. Adriano Cruz, essa semana vai estar comigo aqui no Arena Apologética, mais uma vez, né? Adilson Oliveira, deixa eu ver quem mais. O Adriano fez uma pergunta, professor, pastor? Ele é professor e também é pastor, querido Adriano. Gente, é o seguinte, eu tenho uma pergunta para fazer para o querido professor Rafael Rocha, e que, obviamente, é uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer, se estivesse aqui no meu lugar, né? Olha, vamos começar pelos seguintes pontos da problemática, querido pastor. É o seguinte. Pois não. Romanos, capítulo de número 1, versículos 24 em diante, inclusive, com a sua licença, eu gostaria muito de trazer esse texto aqui para a tela para que todos possam acompanhar e ver a tentativa de interpretar esse texto por diversas maneiras, né? Porém, aí está na tela. No versículo 24 diz assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. A palavra concupiscência quer dizer desejo. A imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram... Gente, você percebe que fica piscando aqui, né? Para mim tá piscando. Pois mudaram a verdade de Deus é mentira, e honrar e serviram mais a criatura do que o Criador. Por isso Deus abandonou as paixões infames. Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. No contrário à natureza. E, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, olha só, vou grifar aqui para você acompanhar, o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Bem, pastor e professor Rafael Rocha, é aqui que mora a minha pergunta. Algumas pessoas vão pegar essa porção bíblica, né, e vão dizer que aí não se trata do pecado, porque à luz da Bíblia, o homossexualismo é um pecado, correto, pastor? À luz da Bíblia, o homossexualismo é um pecado. E isso não quer dizer que os professores e pastores do Arena Apologética estão dizendo que o homossexualismo é pecado. Bem, é uma perspectiva que a Bíblia favorece de acordo com sua narrativa contextualizada e panorâmica.
aponta para que o pecado venha a ser declarado eminentemente nas Escrituras a partir desta visão, desta ótica, em contraste com toda a sacrologia, todo o sagrado de Deus, toda a proposição sagrada. Então, o pecado torna-se, o homossexualismo é um pecado. Porém, existem algumas pessoas que interpretam essa porção bíblica como que está se referindo não ao ato sexual, homem com homem, mulher com mulher, mas está se referindo ali à questão da relação entre o adulto e a criança, entende? Da relação infantil, entendeu? Eu não posso ser tão explícito nas minhas palavras por conta da política aqui da plataforma do YouTube. Mas trata-se da relação sexual entre o adulto e o não adulto, entendeu? Eu pergunto, é válido interpretar assim? Ou seja, não será que está tirando toda a responsabilidade, a roupagem que configura pecado, o homossexualismo? Será que não está tirando isso, querido professor Rafael Rocha? O que é que o senhor tem a nos dizer acerca disso? Eu vou ficar na temática e não vou correr dela. Eu vou ficar nela e nós vamos centralizar para a gente não perder o raciocínio. Qual é a proposta do programa de hoje? Deus criou os homoafetivos? Não. Veja o texto que você leu, professor Elton Maia, de Romanos 1,6. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Deus não os criou com paixões infames. Deus os abandonou às paixões infames. O texto de Romanos 1, 26 e 27, deixa claro que Deus os abandonou, porque quem cometeu a ação de transformar a verdade de Deus em mentira foram os homens e mulheres que aderiram ao comportamento homoafetivo. Por exemplo, olha, eu vou dar continuidade no capítulo 1 de Romanos, versículo 26. Porque até as mulheres mudaram o uso natural. Ora, quem mudou o uso natural foram as mulheres. E, semelhantemente, também os varões cometendo torpezas. Ou seja, quem mudou o uso natural não foi Deus que criou a homossexualidade. Foi Deus que os entregou às paixões infames porque eles mudaram o uso natural. Então, veja bem, o texto aqui, a gente não pode fugir do sentido óbvio do texto. Perceba que eu não estou nem tentando e nem querendo entrar na profundidade do hebraico e do grego. Eu passei o dia todo estudando os textos originais para discorrer sobre esse assunto com muita responsabilidade hoje. Eu vou ficar aqui porque a gente já está vendo a obviedade dos termos em língua portuguesa. Então, aqui a gente já está vendo que Deus os abandonou, não os criou. E foram eles que mudaram a verdade de Deus e mentiram. Agora, quando é que Deus ele permite que isso aconteça? Veja bem, eu estou com um texto que eu também sou um professor da área da hermenêutica, e a gente trabalha com textos paralelos. Existem palavras paralelas na hermenêutica, existem textos paralelos e existe o paralelismo de ideias. Então vamos ver se de fato existe um paralelismo de textos e um paralelismo de ideias para que Deus acaba fazendo. Veja bem, o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses diz uma coisa interessante, que no período da apostasia, Deus ele vai praticamente entregar as pessoas ao engano, ao erro. Olha aqui o que diz capítulo 2 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado daquele que o detém. Então será revelado o iníquo, o qual o Senhor desfará do sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais, prodígios e mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quando uma pessoa não acolhe o amor da verdade para ser salvo, porque transforma a verdade de Deus em mentira, e acaba transformando o uso natural, veja o que diz o versículo 11. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para que dê crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E a injustiça é a violação dos princípios que Deus estabeleceu para que alguém possa fazer a manutenção da salvação que uma vez
foi dada por Cristo Jesus. Então, uma coisa muito interessante que a gente começa a analisar é o seguinte: o texto já deixa óbvio essa questão. Deu para entender? Então, existe outros textos do Novo Testamento, além do texto citado, de Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, existem textos como 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que fala sobre a questão do acernocoitai e do malacóio, né? E fala também, existe textos como 1 Timóteo 1,10, que fala sobre a questão dos sodomitas. Então, existe texto do Novo Testamento que confronta esse comportamento. É um comportamento. É um comportamento. É as pessoas que mudaram o uso natural. E a ação de mudar, né, está na voz ativa lá. Por eles que praticaram a ação de mudar o uso natural. O verbo de Romanos 1,6 conota uma ação na voz ativa. Então, veja bem, Deus não criou os homossexuais. Eles tomaram a iniciativa de mudar o uso natural, no contrário à natureza. Maravilha. Então, gente, o que acontece? Antes de pescar aqui a pergunta do Adriano Cruz, deixa eu falar 3 coisas. A primeira coisa, né, que a Arena Apologética evita falar homossexualismo. Claro, primeiramente, isso é uma palavra que está ao dispor do nosso uso no nosso código linguístico português, e eu já no início do programa já deixei claro que eu não tenho absolutamente nada contra os homossexuais. Eu tenho homossexuais na família, e eu tenho um carinho por eles, não impedem de amar. Então eu acho que isso não do internauta que comentou, mas daquele indivíduo que entende que tem que ser hostil contra o homossexual, que tem que bater porque ele é homossexual. Se vê um homossexual na rua, tem que sair agredindo de forma alguma. A Escritura manda-nos sermos educados, sermos pacíficos e sermos amáveis. E a minha função como cristão aqui não é de juiz, é de pregar o que o pastor falou no decorrer da live. O pastor falou que nós cristãos temos que pregar o evangelho, temos que pregar a palavra do Senhor Jeová e não ficar aqui dando-me de juiz, né? Ele explicou isso muito bem e eu tomei posse disso, né? Então eu quero dizer que eu faço uso de termos, primeiro que não é costumeiro nosso abordar essa temática, é uma temática um tão quanto delicada. Nós temos aí a Constituição brasileira, que já condena como, não como pecado, mas como infringimento de lei, quando você pode pejorativamente, intencionalmente. Acredito que mais vale a pejoratividade, a intencionalidade, do que você falar, porque você não tem como evitar, né? Agora, claro, eu recebo com toda a reverência e humildade a proposição do querido internauta que sugeriu que nós busquemos termos adequados, eufêmicos, para evitar aí um aspecto ofensivo, claro, com certeza, sem sombra de dúvida, recebo sim, com certeza isso. Porém, eu quero dizer outra coisa também. Gente, esse é um assunto difícil de se abordar, e a cada dia que passa, com todas essas inovações, o coração da sociedade, eles vão se preparando, vão se, sabe, ganhando um ambiente aonde falou, chamou negro. Não, às vezes a pessoa chamou outro de negro porque tem um hábito de brincar, não necessariamente que seja um preconceituoso, não é verdade, querido pastor? Isso é muito... Mas nós estamos vivendo hoje uma realidade a nível de Brasil sobre o politicamente correto. Hoje você tem que pesar, medir, avaliar os termos. Por exemplo, eu no começo foi me pedido para me definir sobre homossexualismo e homossexualidade. Eu disse que homossexualismo conota, né, realmente conota uma doença, né, do ponto de vista científico e técnico. No entanto, a homossexualidade conota o comportamento. No entanto, nós estamos aqui traçando uma narrativa e uma exposição sobre questões da homoafetividade e se encontra amparo nas Escrituras e se de fato Deus criou pessoas, né, com características homoafetivas. E se Deus os criou, por que fazer? Porque Deus que os criou vai justamente propor para o povo de Israel e para o mundo, porque verdades que foram ditas no Antigo Testamento foram corroboradas no Novo Testamento, e porque Deus havia dito, segundo Levíticos capítulo 20, versículo 13, que se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos cometeram abominação e certamente morrerão. Claro que
É um texto que teve a sua validade histórica para aquele momento, no ponto de vista da aplicabilidade. O povo de Israel aplicava a sentença de pena de morte por tal tipo de comportamento. Hoje a igreja, ela ama, tenta pregar o evangelho para, claro, tem um confronto. O evangelho é confronto. O evangelho não é uma palavra de alta ajuda, o evangelho não é uma palavra light diet, do ponto de vista de passar a mão na cabeça e massagear os egos. Até e dizer, isso não é amor, né? Isso não é amor. Isso não é amor. Então, a gente ainda agora discorreu sobre essa questão. O Adriano Cruz está perguntando aqui, professor e pastor Era Rafael isso que eu Rocha. queria perguntar para ti. A pergunta do Adriano Cruz. Ele pergunta, professor e pastor Rafael Rocha. Adriano, muito obrigado pela sua pergunta, querido. Achei de extrema relevância, que eu fixei aqui exatamente para quando o pastor Rafael Rocha desse uma pausa, eu mandar para ele essa pergunta. Por que algumas igrejas evangélicas apoiam o homossexualismo e o lesbianismo? Exemplo, a Igreja Batista casou 2 mulheres. E o que você tem a dizer sobre isso biblicamente? Bom, a gente não encontra na lei do casamento de Gênesis 1, 28, nós não encontramos na lei do casamento que Jesus disse que do princípio da criação, tirando aqueles que estavam indagando ele da lei, trazendo ele para o princípio, o casamento ele é um princípio estabelecido por Deus. Nós não encontramos aquela forma, aquele modelo, o arquétipo de casamento proposto pela igreja do primeiro século, como Paulo propôs em 1 Coríntios 14, um casamento entre pessoas do mesmo sexo. No Novo Testamento, tanto na perspectiva veterotestamentária como neotestamentária, nós não conseguimos ver o casamento de pessoas do mesmo sexo, tá? Homem com homem, mulher com mulher. Não. Paulo discorre em 1 Coríntios 7 a relação entre um homem e uma mulher e a possibilidade do casamento entre sexos opostos para poder trazer a aplicabilidade do princípio de Deus para a igreja. Então, aqui a gente já começa a discorrer profundamente sobre essa questão e a gente não... Hoje, se as igrejas de hoje estão aderindo a esse tipo de casamento homoafetivo, elas estão, na verdade, se desviando do ensino da Escritura, elas não estão tendo a Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, falível, inspirada, a palavra de Deus, como seu fundamento de regra e fé. Infelizmente, muitos estão trabalhando com achismos e com astrologia, estão, como disse, olha, uma coisa interessante, lá na carta de Judas, quando ele fez a exposição e que confrontou a sensualidade e a dissolução, a palavra grega lá é libertinagem sexual, na igreja ele disse, olha, vocês não estão sabendo o que é a graça, vocês estão transformando a graça de Deus em dissolução. Está lá no texto de Judas, que é um texto antes do livro do Apocalipse. Então, transformar a graça de Deus em libertinagem sexual para poder apresentar um discurso de amor, sendo que o verdadeiro amor é honrar a Deus e sua palavra. O que Jesus disse? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, eu não posso amar, como diz Jesus, ninguém mais do que a Deus. O primeiro grande mandamento é esse. Né? Amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amar o próximo como a si mesmo, a partir do momento que você está conectado com esse próximo através do ensino das Escrituras. Ou seja, será que até onde vai o meu amor ao próximo? Será que eu vou ter que violar a palavra de Deus para dar demonstrações de amor ao meu semelhante? Ou eu vou ter que amar o meu próximo dizendo verdades que ele precisa para ele obter e encontrar a salvação por Deus em Cristo Jesus? Muito então, bem. Irmãos, infelizmente, esse evangelho que a igreja, eu não chamo nem de igreja evangélica, eu chamo de um sistema evangelicalista brasileiro que está sendo regido e governado por profissionais e mercadores da fé, que estão preocupados com a numerolatria de colocar todo mundo dentro da igreja, sem os confrontar com o ensino sério da Escritura. Então, infelizmente, a gente não pode, eu como teólogo, como apologeta, eu sou pastor de igreja, olha, deixar bem claro, minha esposa está aqui, eu estou aqui em casa, minha esposa viu que eu aceitei pessoas na igreja, chega pessoas lá que eu oro, chegou um dia desse lá uma trans, eu aceitei. Eu quero dizer aos irmãos que eu sei lidar muito bem com essa situação. Eu tenho uma prima, 2 primas minhas, uma vive amigada com uma outra companheira, e a outra
oficializou juridicamente a sua união estável com uma outra companheira. São duas filhas de uma irmã da minha mãe. Eu não tenho problema com isso aí, do ponto de vista de me relacionar com essas pessoas. Mas do ponto de vista do princípio da Escritura, eu não posso violar a palavra de Deus para agradar a B ou C. Nós precisamos ministrar, claro, ensinar com amor, com carinho, com equilíbrio e ponderação a verdade de Deus para todas as pessoas. Muito bem, querido, muito bem. Maravilha, gente. Olha, muito bom, tá? Então, eu quero ver aqui, o Fid Simmons, ele mandou um flood aqui, tá flodando, né? Flood, né? Acho que é isso o termo aí. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18:1. Tá. Agora deixa eu criar aqui um prelúdio, né, um prólogo para formular uma pergunta para o nosso professor que está aqui respondendo perguntas relativo ao tema. Bem, professor, a alma de Davi, vou para a Septuaginta, tá, gente? Porque a minha observação em gramática é a partir da Septuaginta. Vamos chamar aqui a alma de Psirrê, alma. Eu não sei como que está o termo ligou lá, não sei no original, não tenho que consultar para ver, né? 1 Samuel 18:1. Isso aqui é o suficiente para compreender que ali foi um amor homoafetivo? Essa porção bíblica, ela declara isso ou isso é outra coisa? Ou será que as pessoas querem ver isso no texto? Por favor, pastor, comente sobre isso. Bom, respondendo à pergunta do Fred Simões, eu agradeço muito pela pergunta, uma pergunta interessante, pertinente. Bom, a alma de Davi se ligou com a alma de Jonatas. Essa palavra se ligou no hebraico, ela traz uma conotação de aliança, Você percebe que, além da tradução que você acaba de citar, uma outra tradução possível, que é a tradução feita pela Bíblia de Estudo Tebe. A Bíblia de Estudo Tebe traduz assim: então Jonatas fez aliança com Davi. Esse se ligou, a palavra hebraica traz a possibilidade de se fazer uma aliança com Davi. E outra, e Davi o amou como a sua própria alma. Uma outra tradução é possível. Jonatas tirou, né, aqui diz, então Jonatas fez aliança com Davi porque o amava como a si mesmo. O termo hebraico possibilita também essa possível segunda tradução. Ele amou como a sua própria alma, ou seja, ele amou como a si mesmo. Então é maravilhoso. Eu estou aqui, ó, um texto maravilhoso, tá? Bíblia de Estudo Tebe. Você percebe que existe aqui essa possibilidade. Eu estou cheio de documento hoje aqui. Hoje eu estou aqui para provar que o termo hebraico abre precedentes para possíveis outras traduções. A gente não pode ser tendencioso e nem ter nenhum tipo de pensamento pernicioso e olhar a Escritura com uma maldade de quem está profundamente destituída de uma relação com Deus e cheio do Espírito Santo para ler um texto inspirado. Então, o problema desse versículo é a versão da Almeida Revista e corrigida. Jefferson Salles Silva, meu amigo, não existe tradução perfeita, tá? Que infelizmente disser que existe uma tradução perfeita, qual é a melhor tradução? Atualizada, é a de Jerusalém. Não, meus irmãos, não existe tradução perfeita. Você quer saber o que o texto diz, você vai ter que se recorrer ao texto hebraico original e ao texto grego também original. Então, infelizmente, não tem como. Então, aqui já estou apresentando uma tradução que traz aquela palavra se ligou como termo aliança. Maravilhoso o termo, tá? E eu fui consultar o hebraico e a tradução é possível. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Adilson Oliveira. Eu queria que o professor, porque hoje a nossa live vai terminar em torno de 1h20 de live, né? Queria que o professor fosse sintético para que nós pudéssemos pegar o máximo de perguntas aí. E eu ainda tenho também perguntas para fazer para ele. Elton, se possível, peça a ele, Rafael, para explicar 2 Samuel, capítulo 1 e versículo 26. Ok. Ele vai pesquisar e enquanto ele pesquisa, deixa aqui eu mandar um abraço para Maria Rosa Paixão Queiroz. Você pegou a referência? 2 Samuel 1:26, tá, querido? Vou tirar da tela. O texto aqui é feito uma referência
a Ana, né? E Ah, disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo, orando ao Senhor. Um texto desse, 2 Samuel 1:26, 1:22, 26, viu? Enquanto você procura, perdão, eu vou perdão, visitar aqui o perdão. chat. Fui eu que Sim, errei o texto, tá? sem problema. Vamos mandar um abraço para Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para querido pastor. comigo. Excepcional era o teu Antes, amor, antes da sua resposta, eu queria mandar um abraço para o ultrapassando o chat. amor das mulheres. Aí na sequência você conclui com a resposta. Você vem respondendo mais, tá? Quero mandar um abraço todo especial para Maria Paixão Queiroz, Edmar Márcio Maia mais uma vez, Armando Almeida marcando presença, Jefferson Salles Silva e aqui o Nestor Renan Negreiros fazendo aqui um elogio ao pastor Rafael Rocha e professor Rafael Rocha. Excelente explanação do pastor. Obrigado aí pela deferência positiva. Like dado, obrigado. Like bem aportuguesado, verdade, aparece. Deixa eu ver quem mais. Eric Saô, eu não posso pegar aqui a mensagem do Eric Saô porque está brigando com o Adriano, né? Não posso pegar essa mensagem. Um abraço, querido Eric Saor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Arena. Deixa eu ver quem mais que está aqui conosco, gente. Gente, o Superchat está ativo, tá? Olha, o Superchat está ativo. Você pode, se quiser, fazer uso do Superchat. As mensagens do Superchat são priorizadas aqui no Arena Apologética. Então, faça uso aí do Superchat. Eu vou tirar o Superchat desse negócio de rolagem, para aparecer na tela toda, para você ver bem. Ó, Superchat ativo, faça uso do Superchat, tá bom? E também tem o Pix do Arena, para você ser parceiro. Detalhe, e nós temos aí todos os sábados curso de grego bíblico, né? Quem está estudando grego comigo, que o diga o quão maravilhoso é poder experimentar aí o conhecimento, a sensação de segurança que essa língua maravilhosa de 330 a.C. a 330 depois de Cristo pode proporcionar para você que gosta de estudar a Bíblia, para você que gosta de fazer exegese, como bem disse aqui o pastor e professor Rafael Rocha, não existe versão bíblica perfeita, tá? Daqui a pouco ele volta a falar, estou só fazendo minha propaganda. Não existe versão perfeita. Ah, Almeida Corrigida Fiel é perfeita. Não é. A Bíblia de Jerusalém também não é. Qual que é? Nenhuma Bíblia é perfeita, tá? Então, paremos. Aqui, eu vou pegar a Bíblia aqui, ó. Paremos de dizer, essa aqui é melhor do que a tradução do Novo Mundo. Toda a Bíblia é relevante. Essa aqui é melhor do que a tradução NVI. Agora sim, as Bíblias de tradução livre, né? Tradução dinâmica, né, pastor? Eu tenho dificuldade como exegeta de acatar esse modelo dinâmico, sabe, de tradução bíblica, pastor. Ainda dentro da minha propaganda, eu tenho dificuldade, né? Eu prefiro aquela Bíblia mais literalista, tal. Mas, enfim, como disse o pastor e professor Rafael Rocha, tem que conhecer grego e hebraico, ponto. Tem que conhecer, tá? Se você quer se especializar no Novo Testamento, vai para o grego, tá? É simples. Se você quer se especializar no Antigo Testamento, vai para o hebraico. Ah, eu quero os dois, então vai para os dois. Só que eu digo, você não vai crescer, porque você tem que escolher uma área, né, gente? Ninguém é bom em tudo, né? Muito bem. Dado o recado, vamos voltar aqui para o professor. Muito professor de volta. Eu quero agradecer a você que está compartilhando aí e vamos responder agora a pergunta de 2 Samuel, capítulo o quê? Capítulo de número 1 e versículo 26. Pode ficar à vontade, querido pastor Rafael Rocha. É um prazer estar lhe recebendo aqui, tá, gente? Ele está muito elegante, né? Ele me coagiu a colocar aqui essa roupa bonita aqui também, né? Fique à vontade. Bom, veja bem, o texto que você propôs foi 2 Samuel 1:26, diz assim: angustiado estou por ti, meu irmão. Eu não sei por que você só pega aquela parte, o amor das mulheres, esquece o tratamento fraterno que Davi tinha para com Jonatas e disse: angustiado estou por ti, meu irmão. Não é, rapaz, eu estou aqui coçando para usar aqui, mas eu vou me controlar. Meu irmão, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas.
tu eras amabilíssimo, carinhoso para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres. Agora vamos aqui para a palavra hebraica, ultrapassando. Me'ahavat. Me'ahavat é a palavra hebraica. Primeiro eu vou explicar a preposição me. Me'ahavat. Veja bem, a preposição men significa fora de, separado de, para fora de. O que é que o texto estava dizendo? Tirando o amor que eu tenho pelas mulheres, procura um especialista em língua hebraica que trate a sintaxe desse texto, tá? A frase, como é que ela pode ser entendida. O que Davi queria dizer é o seguinte: tirando o amor que eu tenho pelas mulheres, o teu amor é maravilhoso. Ultrapassando aqui, não é ultrapassando, ou seja, eu te amo mais do que eu amo as mulheres. Não. A preposição me não é ultrapassando, é fora de, separado de, para fora de, ou seja, me'ahavat. Me'ahavat é a palavra hebraica, ultrapassando o amor de, ou seja, tirando o amor que eu tenho pelas mulheres, separado do amor que eu tenho pelas mulheres, eu te amo como irmão. Então é isso que o texto quer dizer. O hebraico deixa claríssimo essa possibilidade. Eu vou ler de novo aqui uma outra tradução, versículo 26. Quanta pena sinto por ti, Jonatas, meu irmão. Olha que interessante. Eu te amava tanto, tua amizade era para mim maravilhosíssima, mais bela que o amor das mulheres. Olha, diz que a amizade que ele tinha pelo Jonas era mais belo a amizade do que o amor que ele tinha pelas mulheres. Está falando da beleza. Eu tive um amigo, eu vou dar um exemplo aqui. Duas pessoas eu senti a morte, a do meu pai e de um amigo que comia na mesa de casa, era um parceiro. Quebrou uma mesa de casa com o papai na brincadeira com queda de braço. O papai era meio bruto nesse negócio. Sou filho de um piauiense, meio assim, vaqueiro. O papai era meio embaçado. Então, esse meu amigo, quando ele morreu, eu estava trabalhando no campo de uma igreja. Eu estava trabalhando quando eu recebi a ligação que o meu amigo havia morrido. Eu não quis acreditar, porque ele era amigo meu de infância, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui não conheci, reconhecer pelo bato de acidente de carro que ele teve, o rosto dele. A gente enterrou ele no cemitério Campo da Saudade. Quando foi para me voltar para o meu trabalho, eu senti o impacto da morte dele como eu tinha sentido o impacto da morte do meu pai ou de um irmão meu. Minha esposa disse para mim, meu velho, encosta o carro aqui, senão tu vai matar a gente nessa estrada. Eu chorava aqui, eu soluçava pela morte do meu amigo. Eu entendo o sentimento que Davi possa ter sentido pela morte de Jonatas, porque aí é o lamento de um amigo pela morte de um amigo mais chegado do que um irmão. Então não tem nada de homossexualidade não, sabe? Só pessoas que procuram textos para justificar o seu comportamento homoafetivo. Ultimamente as pessoas estão procurando texto para autojustificação. Estão deturpando a pureza espiritual do texto para a autojustificação do seu comportamento homoafetivo. Infelizmente, eu não tenho compromisso. Se me chamam de um intérprete tradicionalista ou fundamentalista, eu, infelizmente, acredito que esse pensamento liberal ele tem se distanciado do sentido óbvio e direto do texto. Então, meu amigo, o texto está... Você pode procurar... Eu vou dar um conselho. Se você não conhece a língua hebraica, a gramática, se você não conhece a língua grega, comece a estudar a Bíblia com muitas traduções. Tenha no mínimo aí em torno de umas 10 ou 15 ou 20 traduções, ou quantas traduções possíveis você puder ter em língua portuguesa. Você vai começar a abrir o seu leque. A mente vai se abrir e você vai ver que os termos em hebraico abrem precedente para outras questões, sem nenhum tipo de maldade, viu, pessoal? Com pureza. Do espírito com quem ora a Bíblia chorando. Quem lê a Bíblia chorando. Quem estuda a palavra de Deus com lágrimas. Então, em nome de Jesus, estamos aí, pessoal. Essa é a minha resposta para 2 Samuel, capítulo de número 1, versículo 26. Maravilha. Eu quero, nessa ocasião, agradecer Plácido Silvério, que está em Moçambique, na África, assistindo o Arena Apologética, o seu canal de debate do YouTube. Parabéns pelo programa, Elton. Sempre assisto seus programas a partir de Moçambique.
em África. Deus lá te abençoe. Deus lá, ou Iá, como é que é? Deus já, como é que é esse nome mesmo? É Deus já. Ah, tá. É Deus Iá, né? Uma coisa de Avé, né? Deus Iá te abençoe, né? Deus, é isso aí. Há quem diga que a música Tribo de Já, né? Tem uma referência também à tribo de Deus, das tribos de Judá, lá dos descendentes de Jacó. Bem, eu quero pegar a pergunta do Alexson. A pergunta do Alexson é o seguinte. A outra coisa, gente, eu quero falar para você. Não é querendo bancar uma de bonzinho, não, tá? Mas existem muitas outras guerras para você guerrear do que você ficar hostilizando os homossexuais. Porque se os homossexuais não tomarem as atitudes para seguir o caminho de acordo com a Bíblia, isso não é um problema meu. Meu problema é esclarecer que existe um caminho e que nesse caminho ele terá acesso a um Deus que o ama incondicionalmente, tá? Mas se ele vai seguir, isso não é problema meu. O meu caminho é alertá-lo. Apenas pregue, apenas fale, tá? Então respeitemos. Já vi alguns vídeos aí de pessoas batendo em homossexuais. Oxi, bater em homossexual. Homossexual é digno de educação, como diz o Enéas, né? É digno de respeito, é digno de trabalho, é digno de hospital, é um cidadão normal, tá bom? Agora, indo para a questão bíblica, é uma outra questão que tem que ser tratada com carinho e falar a verdade, mas uma verdade dizendo, olha, isso aqui é porque Deus tem princípio. E não é culpa minha, porque se eu pudesse dar um jeitinho nas escrituras, eu daria, né, pastor? Eu daria um jeitinho nas escrituras e dizia, olha, pois tá certo, eu vou passar uma borracha aqui nesse versículo e agora tá tudo bem e tá tudo ok. Não posso. É um princípio divino, da vertical. O que você quer falar, né? Deixar bem claro, professor Tomaia, que nós estamos tratando esse assunto com carinho, com amor, com tranquilidade, com passividade do espírito. Nós estamos aqui, eu não sei o professor Tomaia, mas antes de eu começar essa live, eu tentei entrar aqui, né, na dimensão que agrada o coração de Deus para discorrer sobre sua palavra. Então, eu orei hoje pela tarde, eu fui expulsar um demônio, né? Eu fui fazer uma oração de libertação, né? Eu orei. É de Deus, é de Deus. Então, meus amados, o que acontece? Alexson, um abraço, querido Alexson, pergunta o fato de Davi ter amado Jonathan mais do que a qualquer mulher. Não, que veio contesta, como o pastor Rafael já explicou, né? Ver, 2 Samuel 1,26, ele já viu. Indica que Davi era homoafetivo, parabéns aí pela eufemicidade, né? Se não é possível um hétero amar outro mais do que uma mulher, como assim? A pergunta dele é muito boa, apesar de o professor já ter dado a resposta. Por exemplo, parabéns, como eu pergunto também ao Alexson, como é que o livro de Provérbios diz que existe amigos mais chegados do que o irmão congênito? Porque eu tenho... Que tipo de amizade é essa? Né? Em todo tempo na angústia, né? Amo o amigo e na angústia nasce o irmão. E há amigos mais chegados que o irmão. Ou seja, há pessoas que você tem uma relação de amizade que são muito mais chegados do ponto de vista de relacionamento, de compreensão, de cumplicidade, de unidade, de irmandade, de parceria, do que próprios irmãos de sangue. Você sabe disso, Alex, o que existe problemas familiares, em que muitas vezes irmãos não se entendem, irmãos de sangue, filhos de mesmo pai da mesma mãe. No entanto, existem pessoas que não têm nenhum tipo de laço sanguíneo e que você pode ter um completo sentimento. Com certeza você, Alexson, deve ter pessoas, amigas, que você tem mais autoestima e que você for pesar e medir, avaliar no seu coração, pode ter aí um peso a pé de importância, tanto quanto alguém que faz parte do seu laço sanguíneo. Então, isso aqui pra gente, para mim, tá tudo certo. Né? Agora eu quero entrar nas questões mais técnicas da live de hoje, que a gente estava só introduzindo até agora, mas a gente quer entrar em umas questões mais profundas. E aí eu vim aqui para provar se de fato baseado em Mateus capítulo 19, versículo de número 12, realmente Jesus afirma que Deus criou a homossexualidade, e Deus criou as pessoas com comportamento e com sentimento homoafetivo,
Deus os criou? Não. E a afirmação que eu digo é o seguinte: existe 8 ocorrências em todo o Novo Testamento para a palavra grega eunuros. Eunuros. Inclusive tem a vogal temática ômicron com a terminação e a desinência sigma, dando uma ideia aqui de ser um substantivo de segunda declinação do caso nominativo. Mateus 19:12. 19:12. Então, vamos trabalhar com eunuros, e que tem outras construções. Inclusive aqui, em Mateus 2, é um substantivo realmente nominativo, por causa da vogal temática ômicron, mas tem um ditongo aí de ômicron e iota, que é da ideia de plural. Então, eunuroi, tá? É um substantivo nominativo plural masculino. Existem 8 ocorrências desse termo em todo o Novo Testamento, e nenhuma das ocorrências do Novo Testamento apresenta eunuco como sendo, de fato, homossexual. Por exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 27, eis que um etíope eunuco oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que vieram adorar em Jerusalém. Aí você vai ver Atos 8, 27, Atos 8, 34, Atos 8, 36. Você vai ver as ocorrências em Atos 8, 38, 8, 39. Você vai ver a própria citação de Mateus 19, 12. Você vai ver também outras citações. Deixa eu dizer uma coisa. Mas uma coisa interessante é a palavra eunuco no aramaico, que era a língua que Jesus falava dos seus dias. Essa pérola eu quero poder trazer para os amados internautas do canal Arena Apologética, porque a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné do Novo Testamento, né? Mas o texto que Jesus lia nas sinagogas era o hebraico, era a língua erudita dos judeus, e a língua que ele se relacionava, a língua que ele discorria, era o aramaico. Então, como é que a gente pode entender a palavra aramaica para eunuroi? Qual é a conexão do aramaico, né, para o termo grego eunuroi? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra aramaica, e você tem que analisar, você internauta, faça a investigação, veja se o que eu estou falando tem fundamento. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Eu estou aqui apresentando a possibilidade de levar você a pensar e a refletir, a investigar as verdades que nós estamos dizendo aqui. Você pega aí o texto aramaico do Novo Testamento, porque tem obras em aramaico do Novo Testamento, e procure as 37 ocorrências da palavra merraína em aramaico. Das 38 ocorrências, eu vou dar todos os textos para vocês que aparece a palavra merraína, que é o correspondente de eunuroi, tá? No grego. A palavra merraína significa, né, foi traduzida para eunuco, somente em Mateus, capítulo 19, versículo de número 12, que a expressão hebraica merraína foi escrito para eunuco. Em todos os outros demais textos, essa palavra que foi usada para traduzir eunuco, ela significa a seguinte coisa, tá? Ela significa confiança, ela significa fiel, ela significa fé, ela significa confiar, ela tem a ver com crer. Olha como é interessante. A palavra merraína, que foi traduzido para eunuco, de Mateus 19, 12, no texto do Novo Testamento aramaico, ela foi traduzida para como aquele que crê. E só vou dar uma ideia aqui para vocês. Você pega aí o texto de Mateus, João, capítulo 11, versículo 27. Vamos lá. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou começar por partes. Em Mateus 24, 45, a palavra merraína, que é a palavra que foi traduzida para o grego eunuroi, ou eunuco, ela está para fiel, alguém que foi chamado a ser fiel. Mateus capítulo 17, versículo 17, também traz essa conotação de fidelidade. Marcos capítulo 9, versículo 19, também traz essa conotação de fidelidade. Marcos capítulo 12, versículo 42, também de fé. Mateus capítulo 19, versículo 12,
merraína, a palavra aramaica para eunuco. Em Lucas, capítulo 16, veja bem, em Lucas, capítulo 16, do versículo 11 ao 12, a palavra para merraína, que também foi traduzido para eunuco, significa lá em Lucas 16, 11 ao 12, confiar. Alguém que foi chamado a confiar. João, capítulo 11, veja bem, capítulo 11, versículo 27, eu vou ler aqui, tá? Eu vou ler aqui. João, se o professor Elton puder também aí dar uma averiguada, que eu sei que ele está com o Bibleworks 10, ele está armado até os dentes, e no Bibleworks 10 é o melhor programa de manuscritologia e de documentos do mundo, eu considero do mundo. Melhor. Tá? Tudo que você quiser está lá. Inclusive, você pode procurar aí, professor Elton Maia, e confirmar ou me desmentir ao vivo, se os textos que eu estou citando não aparecem, não aparece a expressão hebraica merraína para essa questão, como de João, capítulo 11, versículo 27. Eu vou ler aqui, ó. João 11, 27 diz assim. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que deveria vir ao mundo. A palavra eu tenho crido é merraína. Ou seja, o eunuco, aquele que nasceu eunuco, isso aqui eu estou tratando com substantivo, no aramaico, substantivo plural. Ele tem a ver com alguém crente. E agora eu vou dizer uma bomba aqui para todo o canal Arena Apologética. O eunuco de Mateus, capítulo 19, versículo 12, que é tido na sua expressão aramaica merraína, é alguém que tem que ser crente. E esse texto está profundamente coadunado com aqueles que nasceram eunuco de Isaías, capítulo 56, versículo 4 e 5. Então veja como a Bíblia é maravilhosa e está no estado de profunda unidade. Qualquer definição que se dê para mirraína, como eu já vi alguém aí na internet usar o termo mirraína e dizer, olha, essa palavra no aramaico significa homossexualidade. Esse termo não é aplicado para a homossexualidade nos 27 livros do Novo Testamento. Existem 37 ocorrências desse termo aramaico e é só aplicado para uma pessoa crente, para uma pessoa fiel, para uma pessoa que crê. Não é aplicada essa palavra que depois foi traduzida para o eunuco. Então, essa aqui é a bomba que eu quero provar. Também tem a ver com ser crente. Está lá em João, capítulo 20, versículo 27. Vamos para João 20, 27. Eu vou explicar. Eu tirei a escama do peixe, a espinha, e eu já estou dando filé aqui para o pessoal, para dizer logo aonde é que está a palavra, e depois vocês vão lá e podem procurar. Você que tiver acesso lá ao texto aramaico do Novo Testamento, né, você vai ver que a palavra merraína está como quem acredita, ser crente. Está lá em João capítulo 20, versículo 27. Vamos lá. Vamos ver se a palavra merraína é para quem realmente está sendo crente. Vamos lá. João 20, 27. Assim está escrito. Vamos lá. Diz assim. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas mirraína, seja crente. Mirraína, seja crédulo. Mirraína, acredite. Veja lá em NTLH como traduzir acreditar. A palavra acredita, tenha fé, seja crente. No aramaico é mirraína. A mesma palavra que foi usada para eunuchoi no grego e eunuco no português. Então não tem como dizer que o eunuco é alguém que nasceu com um comportamento da homossexualidade ou com um tipo de tendência homoafetiva. Não tem como. Qualquer tipo de apresentação não corresponde à verdade neotestamentária. Não corresponde. E não tem léxicos de aramaico que possa dar amparo a essa definição. Porventura, se você, internauta, estiver no canal Arena Apologética e puder apresentar um léxico que apresente a designação e a definição do termo aramaico mirraína para a homossexualidade, coloque a referência e a fonte bibliográfica para mim aqui, porque eu gosto de ter o conhecimento do todo e não das partes. Por favor, coloque aí, eu vou agradecer muito. Tá? Muito por bem. favor. Eu quero, nessa ocasião, pegar na pergunta do meu amigo. Gente, nós temos
9 minutos de live ainda. Pergunta para o professor Rafael: tentar converter um homossexuais não é o mesmo que tratá-los igual a um viciado, a um drogado, ou seja, um doente? E Não, aí? não, 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 não. Para aquele que crê, meu amigo, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Por exemplo, você for analisar, dentro do ponto de vista, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver um dado importante na igreja brasileira. Quantos casos de pessoas que um dia foram travestis e se converteram e voltaram à prática da heterossexualidade? Quantas pessoas vivenciaram, né, o mais profundo da vida homoafetiva e tiveram encontro com Jesus, se converteram, foram libertas dessas paixões infames, que assim, não sou eu que estou chamando, é Romanos capítulo 1, versículo 26, chama esse tipo de comportamento e esse tipo de relação entre duas pessoas do mesmo sexo como paixões infames. Ok. Então, há sim possibilidade e tudo certo, tá? Desde que a palavra de Deus seja pregada no Espírito e com a Tem uma, autoridade e a unção divina, ele pode sim, pode haver conversão sim, em nome de Jesus. tem uma pergunta aqui do Miranda, senhor Miranda Desigrejado, um abraço, querido. Pergunta: quando um hermafrodita que tem dois órgãos sexuais masculinos ou feminino, perfeito, se converte, ele deve viver como homem, mulher ou viver o celibato para obter a salvação? Ó, pergunta boa, hein? Muito boa, muito interessante essa pergunta. E é uma pergunta que, de fato, precisa ser levada em consideração, porque é o seguinte: a medicina consegue, de fato, identificar que a pessoa ela nasce homem, mas pode nascer com algum tipo de anomalia genética, tá? A pessoa, ela é inteiramente homem, psicologicamente homem, o sentimento dela é homem, o corpo, existe todo o hormônio, né? Questões hormonais masculinas, existe também a genética prova se de fato ele é homem ou não, então tem como provar. A questão de nascer com anomalia, nascer com órgãos genitais duplos, você percebe, por exemplo, eu vou apresentar aqui o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, usado pelos estudiosos de várias partes do Brasil e do mundo, quando vai comentar Mateus capítulo 19, versículo 12, ele diz assim: os judeus, os rabinos, assim como o Antigo Testamento, rejeitou a castração, principalmente por causa do mandamento acerca do casamento, conforme está lá em Gênesis 1, 28. Todavia, ele diferencia entre aqueles que são estéreis por causa de má formação física. Má formação física. Ou seja, alguém que nasce eunuco pode nascer com algum tipo de anomalia genética e com uma deformidade física? Sim. Mas quem foi que disse que pessoas que nascem com tal anomalia, ou seja, com bissexualidade genital, necessariamente é um homossexual? Não. A pessoa, hoje, com a tecnologia que nós temos e com o alto nível da medicina fetal, a pessoa pode restaurar, num ato cirúrgico, a sua identidade. Né? Digo, olha, eu nasci com um problema físico, tenho dois sexos, mas eu sou homem. Eu quero poder eliminar, né, a genitália feminina e eu quero me manter definido como homem. Porque isso é uma questão que é muito fácil de identificar. Não é difícil, não. Viu, meu amigo Miranda? Não é difícil de se identificar. Tem como ajudar pessoas assim, em nome de Jesus. Muito bem, agora como eu gosto de botar lenha na fogueira, ele pergunta se para obter a salvação é necessário manter o celibatário, né? Porém, eu vou dar minha opinião, né? Eu vou dar minha opinião, tá, professor? A minha Sim. opinião é assim, a minha opinião não é uma regra e não é científica, é empírica, tá? Eu acredito que, até porque essa é uma questão também muito subjetiva, né? A pessoa tem lá seus dois órgãos perfeitos, e então ali vai partir agora do sentimento da pessoa. Né? Se ela tem os dois órgãos perfeito, como está na pergunta, como rege a pergunta aí, ele está perguntando, não é, eu tenho um órgão que é mais perfeito do que o outro. Não, ele está falando dos dois órgãos perfeitos. Então você vai perguntar para o que está ali, então.
Mas, professor Elton, o órgão não define nada, porque às vezes a pessoa ela é fisicamente um homem, só tem o pênis, e aí, do ponto de vista do sentimento, não adianta a gente ter que correr disso, né? Só tem e acaba desejando outro homem. Quem foi que disse que as questões físicas definem? Não, claro, né? claro, não, eu estou perguntando, bem, eu penso que o órgão em si, ele colabora muito para a definição, a questão Claro, física, né? claro, claro. Claro. Agora, a pergunta do Miranda, o Miranda gosta dessas coisas, rapaz, o Miranda é osso. Um abraço, querido. Ele perguntou os dois perfeitos, para quê? Um órgão perfeito e um órgão perfeito. Aí, qual que é qual e qual que é quem que é qual? Como é que saber? Como saber? Então vamos, nessa ocasião, fazer o seguinte. Quem é que está aí? Quem é o que vai fazer funcionar melhor aqui as coisas, né? Difícil falar disso, né? Bem, então, Miranda, acho que o professor Rafael Rocha já respondeu muito bem. A Resposta mandou uma pergunta, um abraço, querido Respostas. 1 Coríntios 6, versículo 9. Ou será que vocês, os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros e os homossexuais, os homens que se submetem a atos sexuais, a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo. Tá, aí ele não concluiu bem uma pergunta, né? Ficou meio que... ficou divagou. Ficou um pouco... Bom. Professor Ferreirinha, né? Um abraço, professor Ferreirinha. Meu mestre Rafael, mestre por excelência. Um abraço, presente. O grande professor Ferreira, é uma honra ele aqui nessa live. Mandando aí os parabéns pela live. Deixa eu ver como é que tá a gente aqui. Jefferson Salles, já falei. Armando Almeida mandou uma pergunta. Deixa eu ver o que é a pergunta. Parece que é igual a do Miranda. Pergunta: quando o hermafrodito tem dois órgãos sexuais, masculino e feminino, perfeito. Já foi feita. É a mesma coisa, né? Bem, gente, então pulando aqui para baixo, explica 1 Coríntios 6, 9 a 11. Eita, Miranda. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo. Você já explicou esse versículo? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta relevante que vai gerar bem reflexão. Como as pessoas... Olha a pergunta que ele fez aqui, ó, o querido Walter Mendes. Como as pessoas que têm problemas sexuais devem agir? Eu penso que o problemas sexuais esteja fazendo referência ao homossexualismo, né? Que ele foi bem eufêmico. Penso eu. Bem, professor, se tem um homossexual na família, como deve agir? Você como pastor, professor, como que a pessoa deve agir? Deve amar, deve acatar, deve respeitar? Tudo começa a partir de um diálogo, né? De um diálogo aberto, com pessoas que têm uma mente aberta. Tudo começa com você se propor em ajudar, em orientar, estar ali, você está entendendo? Você tem que procurar os mecanismos em Deus necessários para ajudar pessoas dessa forma. Agora, claro, existem pessoas que acham que não precisam ser ajudadas porque são profundamente normais do jeito que são. E ninguém pode remover as pessoas de suas crenças, porque com fé e crença ninguém remove o outro, beleza? Agora, eu quero me deter na questão técnica aqui. Eu quero me deter sobre Mateus 19, 12, sobre a palavra eunuchoi, tá? De fato, essa palavra, quando você vai analisar esse termo... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vi alguém colocar na internet, tá? Não vou citar nome por questão de ética, que não está aqui para se defender, que aquela obra que foi inserida, né, de Bel e o Dragão, que é a parte B do livro de Daniel, foi dito o seguinte, tá? E aqui está no capítulo Daniel, capítulo 14, é uma outra parte de Daniel. Eu quero entrar nessas questões porque eu considero interessante para você que tem visto e ouvido muita coisa na internet. Professor, então vamos lá. Oi. Essa é uma live muito boa, é uma live muito relevante, né? De muito esclarecimento para a sociedade. Chegamos ao final. A gente pode fazer não deu nem para o aperitivo. Né? A gente pode fazer o encontro número 2 aqui, né? Parte 2 dessa live. Podemos fazer em um outro dia, essa semana ainda, não, mas na próxima semana a gente pode fazer,
Mas antes disso, deixa eu responder isso aqui. Essa pergunta está simples. Acho que não há necessidade nem do professor responder, não, tá? Professor, ele usa uma fraqueza de Paulo para dizer que ele era homossexual? Espinho na carne? Isso é verdade? Não. Minha resposta já diz que não. O espinho da carne de Paulo não pode dizer que era homossexualismo, não pode dizer que era deixa eu entrar nessa questão aí, deixa, porque muitos acham... Não está definido, não está declarado o que era. Não sabe se era um demônio batendo, enfim, não está contextualmente definido. Pois não, professor, para nós encerrarmos. Deixa eu dizer, eu tinha tantas coisas para falar, mas uma das coisas que eu quero falar que eu considero interessante é que o contexto histórico, cultural do lugar não deturpa alguém que se definiu em Deus. Vou dar um exemplo. Eu ouvi também na internet que José, governador do Egito, ele era homossexual por causa do contexto histórico-cultural do Egito. Uhum. Contexto, inclusive, você percebe que no livro de Levíticos existe toda uma questão, né, de relação entre sacerdotes chamado de prostituições cultuais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não acredito, porque, primeiro, ele casou, tá? José casou, ele não sofria de bissexualidade, ele era alguém profundamente definido. Ele teve a oportunidade de ser promíscuo com a mulher de Potifar, no entanto, ele não pecou contra Deus e ele esperou o tempo de Deus para contrair uma família, contrair núpcia. Ou seja, a cultura, o contexto histórico-cultural do Egito não deturpou o caráter de José. Uma outra coisa que eu quero falar, que eu não vou ter tempo. Muitos acreditam nessa questão de Paulo aí, porque Paulo era um judeu helenizado e acreditava que a influência pagã do mundo greco-romano havia influenciado Paulo. Eu não acredito. Paulo seria um daqueles que Jesus disse lá em Mateus 19:12, e há outros que se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Foi o caso de Jesus, foi o caso de Paulo, foi o caso de Barnabé, como disse Paulo lá em 2 Coríntios 11. Acaso só Barnabé e eu não temos direito de andar com ninguém? Ou seja, ele estava dizendo, se eu quiser casar, eu caso. Então, o espinho da carne de Paulo não era esse. E existe também um contexto histórico de muitas questões que eu poderia falar, mas infelizmente a live já foi. Querido professor, foi um prazer receber a Débora Souza. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer, tá? Um abraço para você e toda a sua família. Obrigado, Arena Apologética. Eu quero dizer, foi um grande prazer receber o pastor Rafael Rocha. Bem articulado, né? A gente gosta de usar essas expressões aqui para dizer que a pessoa se expressa bem articulado, bem humorado, inteligente, tem conhecimento, é teólogo, é espiritual. Obrigado pela sua participação. Eu gostaria de lhe dar um tempo para suas considerações finais, mas primeiro eu quero dizer que essa live vai ter a parte 2, tá? A gente vai tratar esse assunto com muito respeito, mas antes de dar o intervalo, o tempo dele fazer as suas considerações finais, eu quero dizer eu vou ser tão franco agora, homossexual. Sinta-se amado pelos cristãos de Deus. Nós não temos preconceito, tá? Nós respeitamos a sua forma de vida. Nós respeitamos a sua forma de viver. Porém, nós temos um princípio. O princípio de Deus, o princípio da Bíblia, e que nos faz não acatar, não aceitar no sentido de ser conivente com esse tipo de prática. Não. Nós refutamos, não no sentido moral meramente, mas espiritual. Nós dizemos para vocês que Deus, Deus ele determinou princípios, valores e normas que devem ser seguidos. Um padrão ético que agrada a ótica de Deus. Nós determinamos isso. O que está fora disso é desagradável à ótica de Deus. E nós, como representantes de Deus, nós pregamos isso. Agora, isso não quer dizer que nós não podemos sentar num restaurante para tomar um refrigerante juntos? Podemos. Nós não podemos nos saudar nas ruas? Podemos. Agora, nós não dialogamos com aquilo que fere princípios, não meus meramente, mas princípios que eu aderi para a minha vida, para a minha filosofia, que são o princípio
E eu acredito, por fé, que aqui é a palavra de Deus, tá bom? Quero dizer isso, sintam-se amados, respeitados, e você é um cidadão tão bom quanto qualquer um outro cidadão, tão digno quanto qualquer um outro cidadão. E a minha palavra final, para dar oportunidade para o tempo final do professor, é: cidadãos brasileiros e não brasileiros, respeitem os homossexuais, o seu direito de escolha, o seu direito de ir e de vir. Sintam-se abraçados. Contigo, professor. Está desligado seu microfone. Liga seu microfone. Bom, graça e paz a todos os internautas que participaram do canal Arena Apologética, a todos aqueles que fizeram suas perguntas do chat, muito obrigado. Eu gostaria de poder agradecer a todos. A gente teria muitas outras coisas a serem ditas, a gente entraria em questões mais profundas, mas está tudo certo, como disse o professor Elton Maia, possivelmente essa live sobre este assunto terá a parte 2, e eu estarei aqui completamente à disposição para poder dialogar, para poder expor a verdade das Escrituras sobre esse assunto que é tão importante. Quero agradecer a todos. Se inscreva lá no canal do pastor Rafael Rocha e Teologia, né? Meu canal é novo, viu, pessoal? Eu só tenho 183 inscritos, só bem pouquinho. Tem canal aí de 7 mil, 80 e tantos mil, 90 mil, né? Um canalzinho bem pequeno, nos ajude a crescer. Vamos difundir esse canal, me ajudem. E a gente está lá para poder expor muita coisa do ponto de vista bíblico e teológico. Agradeço ao professor Elton Maia, agradeço a todos a compreensão, agradeço provavelmente pessoas na minha família, da Igreja do Evangelho Graça e Verdade, que eu sou pastor, que estão assistindo essa live. Agradeço também aos membros e amigos, professores e mestres do Grupo Refúgio Teológico Top, que estão assistindo essa live, e a todos os amigos que participaram dessa live em nome de Jesus. Obrigados a todos, graça e paz, e uma boa noite a todos em nome de Jesus. Valeu! Muito bem, Brasil, muito bem, Arena Apologética, muito bem, Moçambique, África, muito bem, Portugal, Estados Unidos, outros países aí que assistem a Arena Apologética. Muito obrigado você, obrigado a todos, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar você grandemente, te fazer prosperar financeiramente e também espiritualmente, tá? Sinta-se abençoado e que Deus possa te iluminar a cada dia e que você tenha sempre a inspiração de estar predisposto a viver uma vida devocional, reverente e submissa à palavra do Eterno, Senhor e Jeová, em nome de Jesus. Obrigado, professor Rafael Rocha, obrigado a todos, fiquem com Deus. Amanhã estaremos aqui de volta. Amanhã nós teremos uma testemunha de Jeová. Marcos Lola vai estar trocando uma ideia comigo aqui no Arena Apologética. Fica com Deus, e eu quero dizer em uma só voz, como eu sempre faço, como é que diz? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja em nome de Jesus. Obrigado, Aleluia. Brasil. Obrigado, Arena Apologética. Fiquem com Deus. Obrigado, professor Rafael Rocha. Valeu.